Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Projeto Integrado 2. Hoje nós vamos continuar falando sobre engenharia de requisitos, uma abordagem baseada na literatura. Na agenda de hoje nós vamos tratar sobre licitação e análise de requisitos, que é uma etapa logo após a verificação da viabilidade do desenvolvimento da aplicação, dificuldades e descoberta de requisitos, entrevistas e cenários. Iniciando com o primeiro tema da nossa aula de hoje, que é licitação e análise de requisitos, a gente tem que ter em mente que essa etapa ela vai ocorrer depois de um estudo inicial da viabilidade da realização da tarefa de desenvolvimento desse software. Então esse é o primeiro estágio, então o próximo estágio, na verdade, do processo de engenharia de requisitos. Então nessa etapa nós vamos fazer a licitação e a análise desses requisitos que serão coletados. Bom, para isso, os engenheiros de software eles vão trabalhar muito próximo dos stakeholders, que podem ser os nossos clientes ou potenciais usuários da plataforma que vai ser desenvolvida. Então, esses usuários da plataforma eles também são conhecidos como usuários finais. Além disso, para se obter as informações sobre o domínio da aplicação, entrevistas vão ter que ser realizadas com esses nossos stakeholders, para que a gente possa ter uma melhor compreensão do nosso problema. Depois disso, os serviços que o sistema deve oferecer, eles vão ser levantados. Então a gente precisa conhecer quem vai usar, conhecer o nosso cliente para a gente poder de fato extrair os melhores requisitos, ou melhor, extrair de forma adequada os requisitos do sistema. Então, com isso a gente vai poder garantir, ou pelo menos tentar garantir, o melhor desempenho do sistema, respeitando a nossa infraestrutura disponível, então as restrições de hardware dispostas pelo nosso cliente e assim por diante, qualquer outra eventualidade que possa aparecer. Essa etapa em específico, ela pode envolver diversas pessoas trabalhando, que são justamente os nossos stakeholders, que podem estar em níveis de hierarquia diferentes dentro da organização que solicita o desenvolvimento do sistema. Então, nesse caso, nós vamos ter equipes formadas de forma heterogênea que vão poder contribuir com o desenvolvimento dos requisitos desse sistema. Durante a tarefa de licitação e análise de requisitos, nós vamos ter algumas atividades dentro desses processos, das quais destacamos descoberta dos requisitos, que para isso nós vamos ter a interação com os stakeholders do sistema. Depois, classificação e organização de requisitos, que vai agrupar os requisitos relacionados e os organiza em grupos coerentes, por exemplo, grupos de requisitos de cadastro, grupos de requisitos de interface, grupos de requisitos de regras de negócio, grupos de requisitos de consulta ao banco, e assim a gente vai poder criar subsistemas, a ideia de subsistemas e a ideia de grupos para que a gente possa desenvolver a arquitetura do nosso sistema, para que a gente possa planejar o desenvolvimento e a entrega das etapas do nosso sistema. Terceiro, priorização e negociação de requisitos. Nesse caso, vários stakeholders podem gerar conflitos, ou seja, eu posso ter um stakeholder que deseja uma função que, na verdade, ela só faz sentido individual, mas eu tenho um outro stakeholder que vai validar o meu entendimento que essa função ela não faz sentido para estar presente no software. Então eu preciso, na verdade, definir que a minha solução ela vai ser de priorização para aquilo que realmente vai ser o bem comum do desenvolvimento do software, evitando, por exemplo, requisitos que possam ser contraditórios, ambíguos, ou que possam atender interesses individuais de dentro da organização por parte de um usuário. E por último aqui a especificação de requisitos, que basicamente vai ser a entrega desse documento formal, que pode ser no formato lá do I3E Standard, que eu mostrei para vocês há 2 aulas atrás. Então, pode ser dessa forma, ou também eu posso entregar um documento informal, e esse documento ele pode, por exemplo, alimentar os meus programadores dentro de um processo, por exemplo, de programação extrema, e também ele pode me dar o passo para que eu possa iniciar depois outros ciclos em espiral para que eu possa coletar outros requisitos. Em todo caso, eu recomendo a vocês que vocês levem em consideração a documentação formal, porque aí vocês garantem que o software ele vai poder ter mantenibilidade no futuro. Então, eu vou poder entregar esse software e outras equipes vão
poder trabalhar nele. Diferente de uma documentação informal, que na verdade eu vou ter uma limitação dentro da equipe de desenvolvimento, pois eu vou depender dela ou vou depender da compreensão do código para poder expandir esse sistema ou dar manutenção a partir de outra equipe. Então é importante a gente levar em consideração que dentro da licitação de requisitos, o nosso produto final ele pode ser tanto formal quanto informal, mas esse documento formal ele vai te dar uma maior confiabilidade em relação ao cliente, porque ele vai ter acesso a um documento organizado e ele vai poder compreender a importância da organização do software e também a questão do preço que ele vai estar pagando por esse produto, porque você está organizando tudo isso dentro de um manual que vai ser justamente o documento. Bom, mas a tarefa de licitar requisitos, a gente sempre está conversando desde a primeira aula, ela pode ter desafios. Então, o engenheiro de software pode encontrar diversas dificuldades para a gente poder recuperar essas informações ou coletar essas informações a partir dos stakeholders. Aqui a gente vai listar as principais que o Somerville ele trata no livro dele. A primeira, costumam não saber o que querem de um sistema computacional, tendo dificuldades em articular o que querem que o sistema faça. Então, isso acontece muito. Às vezes, o nosso cliente ele tem uma visão que é só apenas fazer um programinha, ou ele tem uma visão que fazer um aplicativo é mais fácil do que fazer um sistema robusto, por exemplo, um sistema bancário, ou então ele tem uma visão que é rápido, ou ele tem uma visão que é uma das piores de todas, que é barato. Então, como você começa a trabalhar com engenharia de software, com organização documental, você começa a valorar de uma forma concreta um esforço para o desenvolvimento de um software. Olha o mundo que a gente está vendo dentro da engenharia de software, especificamente engenharia de requisitos, de atividades que a gente precisa seguir para minimamente atender às necessidades do usuário. Continuando, expressam requisitos em seus próprios termos, e como o conhecimento implícito de seu próprio trabalho. Então, às vezes, o nosso contratante, ele coloca o requisito de uma forma textual que é fácil para ele entender. Mas só que para nós, enquanto engenheiros de software, desenvolvedores, esse jargão que ele usa organizacional, na verdade, às vezes não faz sentido. Ou então ele tem uma ausência de informações que são importantes para que a gente alcance o sucesso. Por exemplo, informações que para ele possam ser óbvias, como a gente já viu em outros exemplos de sistemas, mas para nós, enquanto desenvolvedores, elas não fazem sentido enquanto não forem apresentadas. Segundo, diferenciar entre requisitos com diferentes stakeholders pertencentes ao mesmo projeto, gerando divergência de ideias e objetivos. Então, isso também já bateu muito. Acontece muitas das vezes que um cliente nosso, ele trata um requisito de uma forma e o outro trata de outra. Isso pode gerar ambiguidade. Às vezes os dois querem falar a mesma forma, usando palavras diferentes. Às vezes um quer atender o interesse organizacional e o outro quer atender o interesse individual. Então a gente tem que priorizar aquele que está prezando pela organização em detrimento daquele que quer um requisito individual. Então, nós, enquanto engenheiros de requisitos, a gente tem que também, durante o processo de licitação, conhecer essas etapas. E uma das formas de nós fazermos isso é testando também outras soluções para que a gente possa se unir durante as entrevistas para poder retirar dúvidas, apresentar opções para o nosso usuário. E assim a gente tenta mitigar a divergência entre opiniões dos clientes, na verdade. Fatores políticos. A partir de imposições subjetivas que possam aumentar a produção de determinado stakeholder. Isso aqui é bem simples de corrigir quando você tem uma hierarquia organizacional e essa exigência ela vem de um nível baixo da hierarquia. Mas quando isso vem com uma exigência de um nível alto de hierarquia, isso exige muito esforço, muito diálogo da equipe de gestão do desenvolvimento, de licitação, para que você possa até mesmo convencer o seu cliente que está no nível hierárquico mais alto que aquela função ela é individual, subjetiva e que ela pode não ser considerada para o bem do próprio negócio, para que o negócio possa realmente atender outras demandas em termos de software que são muito mais relevantes para o sucesso
da aplicação e do negócio que está sendo atendido. Outro ponto, mudanças oriundas do ambiente a partir da inserção de novos stakeholders que não estavam presentes desde o início. Isso é muito comum. Às vezes, uma empresa ali te contrata para você desenvolver um software e, por determinado momento, aquele profissional que está atendendo através de entrevistas, você em nome da empresa, ele pode ser promovido, ele pode ser transferido, ele pode, por exemplo, buscar um outro trabalho em outra empresa e gera uma vacância que vai ser preenchida por outro profissional que não acompanhou desde o início do projeto, que vem com novas ideias e isso pode trazer um prejuízo. Então você precisa, agora entendendo melhor essas necessidades de elicitar requisitos, você precisa de todo o conhecimento de computação que você teve nas disciplinas de psicologia, filosofia de ciência, sociologia aplicada à informática, direito e legislação, apresentando esse arcabouço para que você possa convencer o seu cliente sobre como esse processo de migração vai ser conduzido, que essa substituição de um profissional por outro, que vai estar te ajudando no papel de stakeholder, ela não significa uma refatoração do software, mas ela significa uma continuação do desenvolvimento daquela aplicação previamente contratada para o desenvolvimento. Mas é claro, se as ideias desse novo profissional elas são boas, elas devem ser adicionadas ao projeto como melhorias, e até mesmo elas podem ser adicionadas como novos requisitos e resultados ainda previstos nessa entrega que você está conduzindo para um primeiro momento. Bom, em caso de dificuldades, um documento incompleto ele pode ser produzido. Então, não necessariamente, mesmo dentro da formalização, eu preciso amarrar e fechar todo o escopo e todo o documento no primeiro momento, após a primeira entrevista. Então, a construção desse documento, ela é complexa. Então, ela passa por entrevistas e compilação de várias opiniões, de vários pensamentos. Então, essa construção, ela pode ser também pensada em etapas, onde em determinada parte do meu documento eu posso colocar, olha, aqui nessa parte que define os meus requisitos de sistema, eu ainda não vou adicioná-los, mas aqui eu já tenho uma prévia dos meus requisitos de usuário. E a partir desses requisitos de usuário, eu já consigo definir alguns diagramas de sistema, por exemplo, um diagrama de estado ou um diagrama de sequência, que define determinada funcionalidade, mas ainda não todo. E esse documento ele vai evoluir. Então, essas seções faltantes, esses parágrafos ainda a ser preenchidos, eles podem ser produzidos com o tempo, através de ciclos de discussões com o nosso cliente, que vão ser voltados para onde? Justamente para que a gente possa esclarecer qualquer eventual dúvida que a gente tenha durante o processo de elicitação dos requisitos. Tá? Então, olha só, a gente vai se preocupar sempre em produzir um documento que fecha o escopo, mas esse fechamento do escopo ele precisa ser paciente. Ele precisa entender que você está trabalhando com fatores humanos, certo? Com outras pessoas. Então você precisa trabalhar também o seu lado emocional, o seu lado profissional, para que você possa lidar com situações extremas e críticas. Às vezes você pode encontrar stakeholders que sejam com pouco tempo disponível, você pode encontrar stakeholders que sejam rudes, vocês podem encontrar no Alice no País das Maravilhas, stakeholders que vão lhe dar todo o sistema já bem mastigado, porque eles entendem da área de desenvolvimento de sistemas. Então isso é muito variado. Então o desafio ele pode aparecer de forma diferente para você, mas você precisa ter a compreensão de como você vai conduzir a elicitação dos requisitos e como você vai produzir esse documento dessa análise de requisitos a partir dentro de uma documentação baseada na literatura, respeitando os critérios definidos por Somerville e por Pressman. Bom, agora que a gente entendeu os desafios e a importância da elicitação de requisitos, vamos agora discutir sobre a descoberta de requisitos. A descoberta de requisitos é a mesma coisa que a elicitação de requisitos. E o conceito diz que é o processo de reunir informações sobre o sistema requerido e os sistemas existentes e separar dessas informações os requisitos de usuário e de sistema. Então, isso se chama descoberta de requisitos.
Professor, mas o senhor está falando mais do menos, o senhor já explicou a licitação, agora o senhor está falando de descoberta de requisitos. Concordo contigo. Mas você pode, em determinado momento, estar em uma empresa, em uma organização de desenvolvimento de software, que usa o termo descoberta de requisitos. E você pode estar em outro momento em outra empresa que usa o termo de elicitação de requisitos. Agora você é familiarizado com os dois, você sabe o conceito dos dois. Você pode, inclusive, também prestar um concurso público que use o termo lá, lógico, como pegadinha, descoberta de requisito. Então agora você sabe o que significa. Mas vamos detalhar mais. A descoberta de requisito ou elicitação de requisitos, ela vai incluir documentação, stakeholders do sistema e especificações de sistemas similares. Então, olha só, eu tenho que escutar o meu stakeholder do sistema, eu tenho que verificar e construir uma documentação extensa, mas eu também preciso fazer um levantamento de sistemas similares. Se a gente parar para pensar, e nós pensarmos, e vamos pensar em fazer um sistema para controle de compra de passagens, o nosso sistema não vai ser o primeiro a fazer isso. Existem outros sistemas que fazem essa tarefa. Então, eu vou pensar agora em fazer uma rede social. Existem outras redes sociais que eu posso elicitar requisitos a partir dela. Agora, eu vou desenvolver um sistema de mobilidade urbana. Existem vários sistemas de mobilidade urbana que você pode se debruçar para retirar requisitos. Então, observa, a gente precisa elicitar e descobrir esses requisitos considerando que existem várias fontes. Então, a gente precisa levar essas fontes para o nosso propósito de licitar os requisitos para esse nosso novo sistema. Então, em relação aos stakeholders, interage-se com os stakeholders por meio da observação e de entrevistas, e pode usar cenários e protótipos para ajudar os stakeholders a compreenderem o que o sistema vai ser. Então, a responsabilidade ela é nossa e também do cliente. Mas a gente não pode simplesmente dar essa responsabilidade ao cliente, porque a gente corre o risco de ficar num campo abstrato, num campo oral, num campo escrito, e que isso vai nos dificultar em transformar isso numa linguagem técnica para o nosso desenvolvedor. Dessa forma, as interações com os stakeholders elas são fundamentais. Então a gente precisa escutar, ouvir esse stakeholder, observá-lo, certo? E dentro das entrevistas a gente precisa criar situações para que a gente possa extrair os requisitos de uma forma adequada. Então, o escopo, por exemplo, perguntas fechadas, imagens apresentadas como protótipos, elas são caminhos para que a gente possa facilitar a vida do stakeholder e entender e compreender a função desse sistema, o exercício dele, e a gente, garantindo isso, por consequência, a gente vai conseguir desenvolver um software eficiente. Bom, gente, aqui nós vamos trabalhar sobre a descoberta de requisitos e elicitação de requisitos. Continuando, nesse caso aqui em específico, eu vou apresentar alguns stakeholders presentes no sistema de saúde. Olha só como a gente tem que realmente observar quais são os nossos possíveis stakeholders que vão justamente contribuir para o desenvolvimento do nosso sistema. Observa lá. Os pacientes que vão usar, eles são stakeholders, porque as informações deles estarão registradas no sistema. Os médicos no sistema de saúde, obviamente, também são stakeholders. Eles são responsáveis pela avaliação e tratamento dos pacientes. Então, eles vão interagir com o sistema, cadastrar receita médica, prontuário e assim por diante. Os enfermeiros, que aliados com os médicos, coordenam as consultas e administram tratamentos. Então, toda vez que o médico prescreve, se for um medicamento para ser aplicado, por exemplo, intravenoso, o enfermeiro vai ter que pegar essa requisição no sistema, aplicar o remédio e depois ele vai dar baixa, dizendo que ele aplicou. Os recepcionistas dos médicos, que gerenciam as consultas dos pacientes. Então, o recepcionista também ele é um stakeholder, eu preciso escutar ele também para entender quais são os requisitos que ele vai ter acesso. A equipe de TI, responsável pela instalação e manutenção do sistema. Eles também são stakeholders, porque eles vão nos dar as informações sobre o servidor, capacidade de armazenamento, hospedagem, domínio. Então, eles vão nos dar esses elementos para a integração do sistema com uma aplicação ou com um serviço que já é utilizado. Obviamente,
em muitos casos, essa função também ela fica com a equipe de projeto, especialmente quando são projetos iniciados do zero e a empresa ela também pede para que o desenvolvedor, para que a equipe responsável, ela também hospede a aplicação. Mas também a gente tem que ter em mente que quando não é esse caso, a gente também precisa conversar com a equipe de TI. Sexto, um gerente de ética médica, que deve garantir que o sistema atenda às diretrizes éticas atuais no atendimento ao paciente. Então, quando a gente está trabalhando com saúde, estamos trabalhando com vida. Então, existe um conjunto de legislações e regulamentações e critérios éticos definidos pelo Conselho Regional de Medicina, que eles devem ser respeitados. Então, entrevistas e reuniões com um médico da equipe ética, um gerente, são importantes para que a gente possa garantir que o sistema não esteja ferindo nenhuma regra, nenhum protocolo já definido. Gerentes de saúde que obtêm informações de gerenciamento a partir do sistema. Então, eu posso ter gestores, como, por exemplo, podem ser políticos, pode ser o secretário municipal ou estadual de saúde, eu trabalho tanto com educação que confundi. Pode ser o ministro da saúde, um superintendente do Ministério da Saúde. Então, esses gerentes, eles vão interagir com o sistema para poder obter informações. Então, eu preciso também elicitar a partir dele. E a equipe de registros médicos, que é responsável por garantir as informações do sistema sejam mantidas e preservadas, e que os procedimentos de manutenção dos registros sejam devidamente implementados. Então, tudo aquilo que o sistema vai ter que é de importante para a persistência dos dados, essa equipe de registros médicos, nas entrevistas, eles vão nos fornecer essas informações. Além de tudo isso, gente, também a gente pode beber de outras fontes. Então, eu posso estar desenvolvendo um sistema que, por exemplo, ele consulta um outro sistema. Por exemplo, quando eu vou me consultar em um consultório médico, eu levo a minha carteirinha do SUS. Aí você pode pensar, não, mas aquele hospital, aquele consultório, ele tem todos os meus dados do SUS. Não, ele não tem. Ele está consumindo o dado lá do sistema do SUS e verificando se o meu cadastro está de acordo, se está em dia. Então, ele está consumindo de outro sistema uma informação para agregar. Então, quem vai ser o meu stakeholder nesse momento? É o outro sistema. Porque o outro sistema ele vai ter uma API e eu vou ter que consumir os dados de lá a partir dessa API. Vou ter que aprender a utilizar ela, manusear ela, as limitações dela, para que eu possa coletar as informações. Beleza. Então, agora que a gente entendeu sobre a descoberta de requisitos, a gente passa agora para um ponto crucial, que é o ponto das entrevistas. Então, as entrevistas, gente, ela é o momento, na verdade, que nós vamos interagir com o nosso cliente diretamente. E ali a gente vai tirar as dúvidas e a gente vai começar a construção desse software. Esse software que ele já tem a viabilidade, e agora a gente elicita e vai depois analisar junto esses requisitos, tá bom? Então, as entrevistas, elas podem ser classificadas de duas formas. Elas podem ser formais ou informais. Então, quem vai ser entrevistado, pessoal? Vai ser o stakeholder, né? Então, os stakeholders do sistema, eles fazem um papel crucial, certo? Nesse sistema. A gente vai precisar escutar eles, certo? Para que a gente possa construir o nosso documento de requisitos. Sem eles, gente, sem o stakeholder, a gente depende, na verdade, da nossa criatividade, que é muito falha, porque a gente está fora do escopo, da especialidade desse sistema que está sendo desenvolvido, a não ser que o sistema trate sobre tecnologia da informação. Então, a gente fica, na verdade, devendo, na verdade, necessitando da presença desse stakeholder, para que a gente possa, de fato, integrar no nosso sistema o que são as necessidades deles. Nada melhor do que escutar o cliente nas entrevistas. Nessas entrevistas, a equipe de engenharia de requisito vai questionar tudo o que for possível ao stakeholder em relação ao sistema. E para isso, gente, é muito importante que a gente desenvolva, utilize técnicas e estratégias para que a gente possa extrair da forma mais simples possível e mais eficiente possível as informações que deverão estar presentes no sistema a ser desenvolvido. Então, a gente vai poder, por exemplo, utilizar um sistema de perguntas e respostas para o nosso stakeholder, onde a partir desse bate e volta, eu pergunto, você responde,
requisitos vão surgir, ideias vão surgir, certo? Então, mais eu preciso definir um tipo de entrevista, eu preciso definir uma forma para que eu possa fazer esse bate e volta. Eu posso chegar com o meu cliente, com o meu stakeholder, e dizer o que é que você pensa que esse sistema deve ter. Ele vai me falar várias coisas, mas o risco dele devagar, dele falar coisas que não tem nada a ver com o que o sistema precisa, é muito alto. Então é melhor eu restringir. Aqui eu vou apresentar dois exemplos de tipo de entrevista para vocês, que são as entrevistas abertas e as entrevistas fechadas. Na verdade, primeiro eu mostro a fechada, depois a aberta. Na fechada, gente, o stakeholder ele vai responder perguntas pré-definidas. Então, professor, eu vou me comportar como um robô, eu pergunto, ele responde, eu anoto, passa para a próxima pergunta? Não necessariamente, mas você vai ter um escopo para perguntar. Então, começa perguntando, ele responde, você ainda pode ter dúvida, você faz uma nova pergunta ainda relacionada ao primeiro tópico, até que você esteja satisfeito. Mas observa como foi fechado. Existiu um controle. Ele respondeu sobre aquilo que você perguntou. Isso se chama entrevistas fechadas para licitação de requisitos. Nas entrevistas abertas, não existe uma agenda pré-definida para as respostas. Basicamente, você vai tratar com o seu stakeholder uma série de questões que ele vai trazer para ti. Então, ele vai basicamente explicar o cenário, ele vai explicar a ideia dele, e você, a partir disso, vai tentar pegar a melhor compreensão sobre o que você precisa transformar em requisito de usuário e requisito de sistema e gerar isso daí em um software. Então, observa que, na maioria dos casos, ou em todos os casos, um problema sempre começa dessa forma, com entrevistas abertas. Então, o cliente ele vai te procurar, ele vai conversar contigo e ele vai te dar uma visão geral sobre o que ele quer de desejo no sistema. Até para isso, é muito difícil você quantificar, porque ele vai sempre pensar que é um sistema simples, ele sempre vai pensar que é algo trivial. Então, você vai precisar documentar isso em um formato de entrevista fechada, a partir do que você conseguiu tatear e abstrair, e ali mesmo você vai perceber que o sistema é muito maior do que ele te deu naquele primeiro momento. Porque quando ele fala que ele quer um sistema para gerenciar, por exemplo, o agendamento da escolinha de futebol que ele coordena, ele vai pensar que ele quer fazer um agendamento da escolinha de futebol. Mas aí quando você for realmente entender o problema, você vai perceber que vai ter que ter a escolinha de futebol, então vai ter que ter cadastro dos pais, vai ter que ter termo de responsabilidade, o pai vai ter que pagar uma mensalidade, ele vai ter que ser avisado quando a mensalidade estiver em atraso, ele vai ter que ser avisado, notificado quando o filho dele apresentar um mau comportamento. Enfim, é só do pai. Existe um conjunto de funcionalidades que é um mundo aí dentro que a partir da primeira interação do usuário você não tem. Então você cria as entrevistas fechadas pensando em várias possibilidades de caminhos que esse sistema vai ter. E isso vai vir com o quê? Com a experiência, e quando você não tem experiência, com o teste de outros sistemas, e também buscando outros possíveis stakeholders que possam te alimentar com essas informações. Então, na prática, gente, as entrevistas elas costumam ser uma mistura dos dois tipos, né? Fechadas e abertas, mas é muito recomendado que você utilize as fechadas em detrimento das abertas. A entrevista aberta ela surge a partir de uma pergunta fechada que pode pedir mais esclarecimentos. Essa é uma recomendação. Dificuldade. Então, vocês viram que nesse momento que eu estou tratando de entrevista, eu falei de muito problema e de muita cautela para que você possa obter o melhor resultado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existem dificuldades. Vamos ver quais. Primeira, todos os especialistas podem usar terminologias e jargões específicos para o domínio. Para eles, pode ser possível discutir os requisitos de domínio sem a terminologia. Então, gente, eu posso também estar trabalhando no desenvolvimento do sistema que, na verdade, é um sistema específico, um sistema que já se trabalha nele especialistas. Então, ali existe um conjunto de jargões da área que podem ser desafios para você. Assim como nós temos os nossos jargões, hardware, software, motherboard,
disco rígido, memória RAM, ROM, disco magnético, disco SSD, fonte ATX, fonte AT. Então, olha só, nós temos vários jargões que para vocês, para mim, nós estamos familiarizados. Mas agora vamos, por exemplo, para a área do comércio. Eu posso ter lucro líquido, lucro bruto, varejo, atacado, que para quem trabalha no comércio são jargões normais, do dia a dia, são triviais. Então a gente tem essa dificuldade, às vezes, de abstrair esses jargões. E as entrevistas são momentos importantes de você dizer, meu amigo, me explica melhor aqui o que é esse termo aqui, varejo. O que é ser varejista? Então você vai anotar, você vai perguntar, para que você possa superar essa dificuldade de terminologia. Segundo, o conhecimento de domínio pode ser tão familiar aos stakeholders que ele tem dificuldade de explicá-lo, ou pensam que é fundamental, que é algo trivial. Foi o caso que eu dei a vocês sobre a escolinha de futebol. O proprietário pode já ter um WhatsApp que ele já faz esse controle de pagamento, que ele já manda notificação para os pais, já conversa com os pais, tudo pelo WhatsApp, pelo aplicativo de mensagem. No entanto, ele não deixa isso claro para o desenvolvimento, porque tudo isso é trivial para ele, é algo que ele já faz no dia a dia. Então a gente tem sempre que estar preparado para pensar fora da caixa. A gente tem que sempre estar preparado para dar sugestões de uma forma proativa para que a gente possa entregar o melhor software. Então quem trabalha no Labex, por exemplo, hoje em dia, sabe disso, que a gente tem os nossos clientes hoje em dia do Labex, às vezes professores de outras faculdades, às vezes professores da nossa própria faculdade, e a gente sempre recebe essa gama de requisitos de usuário e a gente vai transformando elas de uma forma ativa em requisitos de sistema, certo? Constantemente, porque a maioria dos nossos projetos eles acabam tendo um cunho de instabilidade, porque a gente pega muitos projetos com muitos profissionais de áreas diferentes. Então, da mesma forma, vocês precisam também praticar isso para a carreira de vocês. Aqui a gente tem um exemplo simples sobre isso, que é o exemplo do bibliotecário. Então, para o bibliotecário, é natural para ele que quando chega um novo livro na biblioteca, ele cataloga. Então, esse livro recebe um tombamento e ele consegue encontrar o livro pelo tombamento. Mas você sabia disso? Você, enquanto programador? Talvez não. Então, isso, apenas o bibliotecário ele pode nos fornecer esse requisito. Ele pode nos explicar que o sistema ele vai cadastrar esses livros por tombamento. E cada livro vai ter um código, uma identidade, um CPF único deles, que a gente vai poder encontrá-lo e saber onde ele vai estar, porque ele tem um código que é exclusivo dele. Bom, falamos de dificuldades, agora a gente vai apresentar algumas possíveis alternativas para que a gente possa suprimir as dificuldades. Somerville vai chamar isso de quê? De características em entrevistadores eficazes. Vocês vão treinar para vocês se tornarem esse tipo de perfil profissional. Então, o que é um entrevistador eficaz? Primeiro, ele tem que estar aberto a novas ideias. Ele tem que evitar ideias pré-concebidas sobre os requisitos e devem estar dispostos a ouvir o stakeholder. Então, eu não posso, por exemplo, chegar com a minha ideia pré-concebida do sistema e dizer que ele vai ser desse jeito e ponto final. A gente tem que escutar o nosso stakeholder, até mesmo porque ele é o cliente, e a gente tem que adequar isso dentro da nossa realidade. Por exemplo, se possível, a gente integra esses requisitos no sistema. Se não for possível, nós vamos conversar. Você vai alinhar todos os requisitos, documentá-los e dizer que esses requisitos eles vão exigir mais 16 horas de trabalho. 16 horas de trabalho do programador, multiplicado pela hora do programador, vai dar tantos reais. E você vai apresentar a proposta para o seu cliente. Então, observa, você não precisa discutir, brigar, se desgastar com o seu cliente. Você precisa dialogar, apresentar para ele isso, que existe custo, e apresentar para ele uma solução baseada nesse custo. Parcelamento de pagamento, ou até mesmo uma gestão dizendo, olha, então vamos tirar essa outra funcionalidade aqui, e a gente adiciona essa outra, e a gente mantém a mesma carga horária de trabalho da equipe,
e o preço mantém o mesmo. Então você vai negociar. Então é muito importante você ter um controle emocional para poder estar aberto a novas ideias. Segundo, você precisa estimular o seu entrevistado a participar das discussões, principalmente com uma questão trampolim. Então, se você tem uma noção do sistema, você já testou outros, ou até mesmo você não está na primeira entrevista, crie questões trampolim, que são justamente propostas de requisitos, onde ele vai te responder a partir de algo que já tem um escopo, que você já mais ou menos pensou um caminho para ser desenvolvido, então você já está inserindo na mente do teu entrevistado um requisito, mas que ele precisa concordar, mas você já preparou ele de uma forma que fica fácil do seu cliente compreender. Por exemplo, eu posso criar protótipos, telas, para mostrar o que eu estou pensando para ele, para que ele possa realmente aceitar essa modificação ou então essa adição do projeto. Então, é muito importante, de acordo com o Sommelier, nós evitarmos uma abertura infindável de possibilidades. Por exemplo, eu chegar com o usuário e dizer: meu amigo, me diga o que você precisa, que eu lhe darei a solução. Esse tipo de conversa ela é arriscada, porque você não consegue nem quantificar de uma forma adequada e profissional o preço do teu trabalho, o preço da tua equipe, porque esse preço ele vai ser em função do número de horas que vocês vão precisar para desenvolver. Além disso, deixar em aberto dificilmente vai te resultar em informações que vão ser úteis para o desenvolvimento do software, porque tudo fica num campo muito abstrato. Então, deixar em aberto, sem questões trampolim, sem estimular o nosso entrevistado por perguntas fechadas, pode te levar ao quê? Ao insucesso do desenvolvimento do teu software, porque vai ficar muito difícil você concretizar esse software dentro de um documento. Outro ponto. Informações recolhidas em entrevistas suplementam outras informações sobre o sistema, advindas de documentos que descrevem processos de negócios ou sistemas existentes ou observações do usuário. Então, não necessariamente tudo será comunicado de forma oral. Ele pode te entregar um livro, ele pode te entregar um livro caixa, ele pode te entregar alguns links de aplicativo para você também ter uma familiaridade sobre o que ele deseja. Ele pode também te apresentar outros stakeholders externos que vão te apresentar outros sistemas que você vai consumir da API, ou, por exemplo, regras de negócio que não estão claras quando você está conversando com aquele entrevistado. Então, isso é o ideal, né? Mas pode também haver o caso que você tem só uma fonte, que são os entrevistados, ou, em alguns casos, o entrevistado. Bom, o próximo tópico, a gente trata sobre os cenários. Mas o que são os cenários? Os cenários podem ser particularmente úteis para adicionar detalhes a uma descrição geral de requisitos. Então, o cenário, gente, ele vai me transportar para um ambiente, para um esboço, onde eu possa imaginar a interação dentro do sistema. Então, ele é muito importante, gente, dentro do processo de licitação de requisitos, porque ele vai adicionar justamente detalhes no que a gente está pensando. Esse cenário, por exemplo, ele pode ser esboços, por exemplo, de telas de software, ele pode ser uma descrição detalhada, ele pode ser uma representação digital. Então, assim, ele tem algumas formas que podem ser apresentadas para o usuário para que ele possa ter uma noção mais concreta do que a gente trata de uma forma abstrata, que é o software, tá? Em sua forma mais geral, de acordo com o Sommelier, o cenário ele pode incluir esses elementos. Primeiro, uma descrição do que o sistema e os usuários esperam quando o cenário se iniciar. Então, o que a gente espera desse sistema que vai ser desenvolvido? Segundo, uma descrição do fluxo normal de eventos no cenário. Então, olha, ao clicar aqui, você vai para cá, ao clicar lá, você vai para acolá. Então, eu defino isso através de fluxos, onde o usuário consegue visualizar a navegação dele pelo sistema. Uma descrição
do que pode dar errado e como isso é tratado. Então, às vezes, o usuário pode te apresentar uma ideia que essa ideia é inviável para o software. Então, você vai apresentar para ele no cenário o porquê essa ideia ela pode ser inviável. Você não precisa matar a ideia do usuário no momento que ele te apresenta e você discorda, dizendo eu discordo. Não, calma. Pega essa ideia, abstrai, transforma em um cenário e apresenta. Olha, amigão, eu estudei esse requisito aqui que você falou, eu anotei aqui, eu tive atenção a ele. No entanto, vamos observar que esse fluxo aqui, e a gente vai visualizar que ele não vai chegar num ponto satisfatório. Aí aqui você vai ter prejuízo. Então você apresenta isso, dá uma tratativa mais adequada para convencimento do teu stakeholders. Informações sobre outras atividades que podem acontecer ao mesmo tempo. Então também a gente precisa mostrar para o usuário que o sistema dele pode, por exemplo, depender de outros sistemas ou ser acometido de falhas também por a questão de depender de um hardware que é limitado e que não vai conseguir prover um determinado número de acessos e assim por diante. Então, outras atividades externas que o teu sistema é dependente podem acometer o teu sistema durante o período de uso, ao mesmo tempo. E aqui o último, uma descrição do estado do sistema quando o cenário acaba. Então a gente determina até o final, até onde esse sistema vai, e mostra o estado que esse sistema vai resultar. Por exemplo, se for numa consulta médica, resulta em prontuário e receita. Se for em um comércio, uma farmácia, resulta no final do dia com o livro caixa preenchido digitalmente e também com o saldo do dia, lucro bruto, lucro líquido. A licitação baseada em cenários envolve o trabalho com os stakeholders. Na verdade, os requisitos envolvem o trabalho com os stakeholders para identificar cenários e capturar detalhes que serão incluídos neste cenário. Então, observe o cenário, ele vem numa etapa, como eu já falei a vocês, posterior. Eu escutei, eu perguntei, então eu construí o cenário a partir dessa interação que eu já tive com o meu cliente. Os cenários podem ser escritos como texto, suplementados por diagramas, telas e etc. Mas se o cliente de vocês te dá um acesso direto, faz umas telas, faz uma prototipação de telas e apresenta para ele um slide para que ele possa ter uma visão palpável, entre aspas, do que o teu sistema vai fazer. Ah, professor, mas eu não tenho essa habilidade para IHC. Tudo bem. Então transforma isso em diagramas que vai apresentar a regra de negócio desse sistema, certo? Ah, professor, mas o meu problema não se encaixa em diagramas. Então descreve detalhadamente o cenário que esse sistema vai ser aplicado. Quando o cenário do cliente utilizando, o cenário do gerente utilizando, o cenário do vendedor utilizando. Então, facilita a vida do teu contratante. Então, detalha para ele, para que ele possa compreender o que está sendo desenvolvido. E tudo isso, gente, é hora de trabalho. Hora de trabalho é recurso, hora de trabalho tem que estar dentro do projeto. Não pensa que desenvolver um sistema ele só vai ser pago pela hora de implementação. Não. Toda essa etapa de engenharia de software, ela também deve ser, obviamente, reconhecida como um serviço, porque gera documentação e deve ser paga obrigatoriamente. Bom, aqui, gente, nós temos alguns exemplos de cenários para aquele nosso primeiro exemplo da aula 1, que é o histórico médico em MHC-TMS. Nesse cenário, gente, nós temos a suposição inicial. Qual é ela? O paciente é atendido em uma clínica médica por uma recepcionista. Ela gera um registro no sistema e coleta suas informações pessoais, nome, endereço, idade, etc. Uma enfermeira é conectada ao sistema e coleta o histórico médico do paciente. Olha só o que vai ser atribuído de entrada para esse sistema. Depois, normal. A enfermeira busca o paciente pelo sobrenome. Se houver mais de um paciente com o mesmo sobrenome,
o nome e a data de nascimento são usados para identificar o paciente. Então, olha critérios, requisitos aí aparecendo dentro do cenário. E olha a gente transformando essa abstração de requisito para a apresentação ao usuário numa forma de regra de negócio. A enfermeira escolhe a opção do menu para adicionar o histórico médico. Então, tem botão, tem menu. A enfermeira segue, então, uma série de prompts do sistema para inserir informações sobre consultas em outros locais. Os problemas de saúde mental, entrada do texto livre, condições médicas, aí no caso condições médicas, enfermeira seleciona condições do menu, medição atual, seleciona no menu, alergia, texto livre, e informações da vida doméstica, formulário. Então aqui a gente definiu o que vai ser de entrada aí, né, dentro do sistema a partir da interação com a, com a enfermeira. O que pode dar errado? O prontuário do paciente não existe ou não pode ser encontrado. A enfermeira deve criar um novo registro e registrar as informações pessoais. As condições do paciente ou a medicação em uso não estão escritas no menu. A enfermeira deve escolher a opção Outros e inserir texto livre, com a descrição da condição medicação. Então aqui a gente tem o que pode dar errado, que o sistema pode não cobrir, ou que são informações que o usuário deveria entrar e não adicionou. Então pode apresentar falhas. Então a gente já vai cobrir essas falhas na regra de negócio para que caso elas aconteçam. Então olha como é completo, gente, o cenário. Continuando. O paciente não fornecerá informações sobre seu histórico médico. A enfermeira deve inserir um texto livre registrando a incapacidade ou relutância do paciente em fornecer informações. O sistema deve imprimir o formulário padrão de exclusão, afirmando que a falta de informação pode significar que o tratamento será limitado ou postergado. Este deverá ser assinado e entregue ao paciente. Então aqui, gente, é um outro problema. Já é um problema totalmente externo ao paciente e até mesmo à clínica médica. O paciente não tem condições de responder, ou então ele se reservou o direito de não falar o que ele tem. Então, isso pode estar errado. Então, eu não posso colocar, por exemplo, isso como campo obrigatório lá no meu requisito, porque o paciente pode não querer responder e eu tenho que criar alternativas já para cobrir essa possível falha. E isso só vai ser possível eu conseguir mapear isso utilizando o cenário, utilizando as perguntas fechadas, porque eu vou explorando isso com o meu stakeholder até que eu possa construir o quê? Uma tabela dessa que apresenta o meu cenário, que é basicamente a minha regra de negócio do sistema. Outras atividades. Enquanto a informação está sendo inserida, o registro pode ser consultado, mas não editado por outros agentes. Então, há uma restrição aí que, quando eu estou a cadastrar alguém, outra pessoa não pode editar, não pode modificar. Estado do sistema na conclusão. O usuário vai estar conectado, o prontuário do paciente, incluindo seu histórico médico, é inserido no banco de dados e um registro é adicionado ao log do sistema, mostrando o tempo de início da sessão e fim da sessão na enfermaria envolvida. Então, no final, eu guardo todas as informações que foram adicionadas. Formulário de cadastro, gente, bolo de chocolate, isso é uma coisa bem simples para vocês. Então, vocês precisam basicamente criar essa estrutura de cenário para que você possa realmente entregar para o teu programador, para a tua equipe de desenvolvimento, algo que seja simples de implementação, de interpretação. Então, por isso, gente, que eu sempre falo nas minhas disciplinas que você não pode ser engenheiro de software sem ser programador. Porque para que você possa licitar os requisitos, para que você possa ser um bom engenheiro de software, com esse nível de critério aqui, com esse nível de descrição, você minimamente tem que ter tido uma experiência como programador para que você possa compreender a necessidade de descrever item a item. Porque isso é uma responsabilidade que vai impactar lá no final do desenvolvimento do teu sistema. Requisitos e cenários confusos, documentos confusos, vão resultar em atrasos, vão resultar em dúvidas do teu programador, do teu desenvolvedor ou equipe de desenvolvimento e vão resultar em possíveis erros que só vão ser encontrados
ao final, quando o usuário começar a testar e ele verificar, nossa, não veio isso, não veio aquilo, não veio aquele outro, e ele vai voltar e vai te cobrar. E esse outro tempo de desenvolvimento, ele não vai estar previsto nenhum pagamento extra, porque ele já vai ter efetuado o cumprimento do contrato. Bom, gente, então hoje a gente viu uma aula muito importante sobre licitação e análise de requisitos. Também trabalhamos sobre as dificuldades e descobertas de requisitos, a importância da gente levar muito a sério essa etapa e justamente os problemas que a gente pode encontrar caso não leve a sério. E trabalhamos também sobre entrevistas e cenários. E a gente entendeu a importância da gente seguir essas duas etapas para que a gente possa garantir o sucesso do nosso software. Gente, mais uma vez, eu reforço que essa aula é uma revisão sobre parte da disciplina de engenharia de software que vocês tiveram e espero que ela tenha ajudado vocês. Gente, mais uma vez eu agradeço e obrigado por participarem dessa aula até o final. Até a próxima!